Clima de tensão na Venezuela. A opositora Maria Corina Machado é libertada após ser detida em manifestação contra a posse de Maduro, marcada para esta sexta-feira. E você vai ver ainda. Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, chama o opositor venezuelano Edmundo González Urrutia de presidente eleito. E ainda, chuvas em Peruíbe, no litoral de São Paulo, deixa 300 desabrigados. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia para você. 11 horas e 30 minutos agora, vai virar para 31. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã, sexta-feira, dia 10 de janeiro. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias do dia. A oposição venezuelana denunciou que a dirigente Maria Corina Machado foi brevemente retida à força ao final de um protesto contra a posse do presidente Nicolás Maduro, mas o governo negou a detenção. O governo espanhol expressou condenação total, enquanto a Colômbia reprovou o assédio sistemático a Corina Machado. E os Estados Unidos exigiram que se respeite o direito de Maria Corina Machado falar livremente. Vamos ver. A oposição da Venezuela denunciou que a dirigente Maria Corina Machado foi brevemente retida à força ao final de um protesto contra a posse do presidente Nicolás Maduro. Em cima de um veículo e com uma bandeira venezuelana, Corina Machado reapareceu em público nesta quinta-feira pela primeira vez desde 28 de agosto. Ao fim da manifestação, a oposição denunciou que a líder foi brevemente retida à força. Foi interceptada e derrubada da moto em que se deslocava. No ocorrido, dispararam armas de fogo. A levaram retida à força. Durante o período de seu sequestro, foi forçada a gravar vários vídeos e depois foi liberada, indicou seu grupo político em uma publicação na rede social X. O ministro do Interior, Diosdado Cabello, classificou a história de uma invenção, uma mentira. Se a decisão fosse prendê-la, já estaria detida, disse Cabello. O governo espanhol expressou condenação total, enquanto a Colômbia reprovou o que qualificou de assédio sistemático à líder. E os Estados Unidos exigiram que se respeite o direito de Maria Corina de falar livremente. Já o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou nesta quinta-feira o opositor venezuelano Edmundo González Urrutia de presidente eleito e afirmou que tanto ele quanto Maria Corina Machado expressam pacificamente a vontade do povo por meio de grandes manifestações contra o regime do presidente Maduro. Houve mobilizações de venezuelanos também em outros países. No Rio de Janeiro, um grupo exigiu democracia em frente ao Copacabana Palace. Nicolás Maduro toma posse hoje como presidente da Venezuela por mais 6 anos e pela terceira vez. O evento conta com a presença reduzida de lideranças internacionais e está marcado por um processo eleitoral contestado pela oposição por outros países e entidades internacionais. Para trazer uma análise sobre esse fato, vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Ricardo Rios. Professor, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Tabata. Um bom dia a você que nos assiste. Professor, o governo brasileiro ele não reconheceu a vitória de Maduro na votação de julho do ano passado até o momento, assim como outros países, para a gente relembrar, Estados Unidos, instituições como a União Europeia, a Organização dos Estados Americanos também. Apesar disso, o Brasil confirmou a presença de uma embaixadora na posse de Maduro. Como que fica ou como deve ficar a relação entre o Brasil e a Venezuela, professor? Bom, a presença da embaixadora brasileira na Venezuela na posse significa, em primeiro lugar, uma tentativa de uma relação de Estado. Por quê? A gente não custa lembrar que o Brasil divide uma grande fronteira terrestre com a Venezuela e que, além disso, o Estado de Roraima é dependente da Venezuela do ponto de vista energético. A energia elétrica de Roraima chega da Venezuela, né? Roraima é o único estado que não é interligado ao sistema nacional elétrico. Então, é necessário sim manter certa relação com o Estado venezuelano por necessidade do Brasil. Até hoje, realmente, o governo brasileiro não reconheceu a posse de Maduro e a presença na posse, à primeira vista, pode indicar que o Brasil está reconhecendo a posse de Maduro. Oficialmente não reconhece, não há ainda uma parabenização do governo brasileiro à posse de Maduro.
mas sim, essa presença indica que o Brasil deseja manter uma relação estável, por mais que o governo venezuelano hoje bata muito no governo Lula pela falta do reconhecimento. Um diálogo, né, professor? Manter uma relação diplomática civilizada. A próxima pergunta que eu quero te fazer, professor, antes da gente finalizar, é como que deve ficar a situação econômica da Venezuela? Pode piorar nos próximos anos sob a liderança de Maduro? Os Estados Unidos devem aplicar novas sanções? Olha, Tabata, é uma boa pergunta, porque nos últimos anos a economia venezuelana vem numa tendência de crescimento justamente por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Com vários países não conseguindo comprar o petróleo russo devido às sanções americanas, o governo americano deu uma relaxada nas sanções para que outros países, os próprios Estados Unidos, pudessem comprar petróleo da Venezuela. Então isso deu uma melhoria na economia da Venezuela, que foi muito sentida pela população. Porém, o governo Trump ainda não mostrou o que vai fazer com a Venezuela já nos próximos 4 anos. Então, fica essa incógnita do que vai acontecer. No primeiro mandato Trump, houve até uma tentativa do próprio Donald Trump de invadir a Venezuela e tomar conta do poder venezuelano, mas isso não aconteceu. Para um segundo mandato, que ele já demonstra aí, uma ação mais forte do ponto de vista intervencionista em outros países, fica essa incógnita se ele vai tomar alguma atitude ou não em cima da Venezuela. É possível que as sanções sejam aumentadas até para tentar derrubar o governo Maduro. Tem muitos interesses, né, professor, que a gente precisa ficar muito atento também para entender o interesse de cada lado, por que certo país, entre aspas, né, bate tanto em um líder, em uma nação, para a gente poder entender quais são os interesses por trás desses posicionamentos. Professor, muito obrigada pela entrevista, te agradeço demais. Vamos acompanhar então, né, como que vai ser essa posse, quais serão os líderes que estarão presentes, como que vai ser também a recepção com a embaixadora brasileira. Te agradeço demais e até uma próxima. Perfeito. Para você e a quem nos assiste. Um abraço. Nós acabamos de falar com o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. E olha, agora a gente muda de assunto porque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo subiu 0,52% em dezembro, puxado pela alimentação, com destaque ao aumento das carnes como a costela e a alcatra. Com o resultado, a inflação de 2024 estourou o teto da meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional. A alta do ano ficou em 4,83%. A tolerância era de até 4,5%. E agora a gente muda de assunto porque eu quero te fazer uma pergunta. Você faz pagamento com cartão por aproximação? Não há como negar que é uma facilidade que caiu no gosto dos brasileiros e se tornou um dos principais meios de transação no país. Mas, assim como acontece em outras modalidades de pagamento, o simples ato de aproximar o cartão de crédito físico para comprar produtos e serviços pode oferecer riscos ao consumidor. E é por isso que esse é o nosso tema da entrevista de agora, com o especialista em segurança cibernética, Rafael Franco. Rafael, bom dia para você. Seja bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Bom dia, Tabata. Obrigado pelo convite. Vamos falar desse tema tão importante. Bom dia para todo mundo que nos assiste. Rafael, quais são os riscos de pagamento por aproximação? Essa modalidade, ela pegou muito brasileiro. De fato, é muito fácil você, até certo valor, você não precisa colocar a senha. Se a pessoa estiver com pressa, enfim, facilita muito a vida. Só que isso pode trazer algum risco. Por exemplo, eu estou com meu cartão na bolsa ou no bolso da calça, por exemplo, e aproximei de uma maquininha ali que alguém colocou um valor. Meu cartão pode fazer o pagamento só sem nem precisar encostar ali, de estar no bolso? Isso pode acontecer? Sim, essa é uma
possibilidade que pode ocorrer, né, principalmente em situações de aglomeração, né? A gente vai chegar agora próximo do carnaval e aí existem situações aí onde as pessoas se aglomeram, né, em pequenos espaços, e você pode sim passar por esse tipo de situação. Não só maquininha, mas hoje a gente tem alguns dispositivos celulares, né, que através de aplicativos também conseguem receber valores. Então, eventualmente, um aplicativo desse se aproximar do cartão pode fazer essa leitura e fazer uma compra indevida. Agora eu queria perguntar para você, quais são as recomendações? Porque muita gente que está nos assistindo deve estar se perguntando, né? E agora? Então vou cancelar essa modalidade de pagamento por aproximação e vou voltar da forma tradicional, inserindo o cartão, colocando a senha. Precisa chegar nesse ponto de cancelar o pagamento por aproximação? Quais são as recomendações de segurança para não cair em golpes, em fraudes? Perfeito, Tabata. A gente pensar em cancelar o pagamento por aproximação é voltar para trás, né? A gente deixar de utilizar uma tecnologia. Esse não é o caminho. A gente já tem uma tecnologia melhor do que essa, que é você cadastrar o seu cartão na carteira virtual do seu celular, porque aí você vai conseguir utilizar o pagamento por aproximação, porém você precisa ativar ele ali no celular. Dependendo do modelo, você vai colocar a sua digital ou vai fazer o reconhecimento facial, e aí você pode utilizar a facilidade do pagamento por aproximação com mais segurança, né? Sem esse risco de eventualmente estar fazendo pagamentos indesejados. Para quem não tiver acesso, né, a colocar na carteira do próprio celular esse cartão, o que a gente recomenda é você utilizar aqueles bloqueadores, né, de NFC. Existem, é similar a uma capinha de documento, onde você coloca o seu cartão dentro e ele bloqueia essa emissão do sinal de aproximação. Rafael, é importante também ressaltar, né, para que as pessoas sempre estejam atentas à fatura do cartão, porque muitas vezes muitas pessoas acabam pagando o valor sem nem verificar, né, todas as transações, se estão de acordo, se não há nenhum golpe ali que a pessoa foi vítima, né? É importante fazer isso mês a mês. Exato, é importante fazer essa verificação do cartão, da fatura do cartão, mas não necessariamente você precisa até esperar o fechamento do mês. Uma recomendação interessante é baixar o aplicativo do seu cartão de crédito e ativar ali as notificações, porque aí a cada transação que é efetuada no seu cartão, você recebe uma notificação. Inclusive, em alguns casos, é possível receber essa notificação por SMS ou até por WhatsApp, onde você vai imediatamente após a transação ocorrer, já ser notificado. Perfeito, Rafael. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações. Foi um prazer falar contigo e até uma próxima. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Um ótimo dia. Nós acabamos de falar com Rafael Franco. E veja a seguir a previsão do tempo para a Baixada Santista e as fortes chuvas para Minas Gerais e Espírito Santo. E agora na sua tela, Vitória, no Espírito Santo, 27 graus. Olha o céu, está mais bonito, mais firme. Nós voltamos já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos. E subiu para 442 o número de desabrigados em Peruíbe, na região metropolitana da Baixada Santista. Nas últimas 48 horas, choveu 283 milímetros. Diversas ruas ficaram alagadas, casas foram inundadas e cerca de 1.000 pessoas foram afetadas e muitas delas ficaram isoladas nos bairros. A Defesa Civil Estadual já decretou situação de emergência. Equipes da Defesa Civil estão prestando
prestando apoio técnico operacional, além de ajuda humanitária, distribuindo cestas básicas, kits de higiene e limpeza. Regiões seguem em alerta para chuva persistente e ventos fortes. Segundo a Defesa Civil Estadual, as condições de chuva vão permanecer no município, mas as precipitações devem ocorrer em menor volume nos próximos dias. E para entender o que está causando essas fortes chuvas no litoral de São Paulo, nós conversamos com a especialista em meteorologia e porta-voz da Tempo OK, Maria Clara Sasaki. Vamos ouvi-la. Bom, teve uma combinação de fatores que favoreceram essa chuva aí na região de Peruíbe, na verdade em todo o litoral, né? Pegando desde o litoral do Paraná até o litoral do estado de São Paulo, que foi a circulação de ventos do mar em direção à costa, que contribuiu para a ocorrência de chuva orográfica, que é aquela chuva que está relacionada com o relevo da região. É uma região montanhosa e essa umidade mais quente sobe a montanha, condensa, forma nuvens de chuva e essas nuvens acabam provocando elevados volumes acumulados. É uma chuva persistente, né, por várias horas, que acaba trazendo vários elevados volumes acumulados e provocando diversos transtornos. Isso é recorrente quando nós temos essa circulação de ventos bem constantes em direção à costa. A nuvem se forma, chove e novamente a umidade sobe, formando mais uma vez outra nuvem de chuva. Então é um sistema que fica se retroalimentando aí por causa da circulação de ventos mais úmidos e também ali do relevo da região. Para os próximos dias, temos uma condição ainda para a ocorrência de chuvas, no entanto, são chuvas de menores volumes acumulados. Não devemos ter algo semelhante ao que já aconteceu ali no litoral do estado de São Paulo, no litoral do estado do Paraná. Só que o solo está fragilizado, está encharcado, não deu tempo ainda de escoar toda a chuva que já aconteceu, então qualquer instabilidade que atinja a região no decorrer dos próximos dias pode provocar novos problemas, pode provocar novos transtornos, porque ainda temos uma condição bem delicada ali no litoral do estado do Paraná e também no litoral do estado de São Paulo. A Defesa Civil de Minas Gerais informou que subiu para 13 o número de mortes pelas chuvas no estado. A vítima mais recente é um homem de 30 anos que desapareceu na comunidade conhecida como Córrego das Bananeiras, na zona rural da cidade de Tombos. Ele teria tentado atravessar uma ponte de madeira a cavalo. Ele foi surpreendido pelo transbordamento de água na ponte e acabou sendo arrastado junto com o animal. O corpo foi encontrado a 500 metros do local. O animal foi encontrado vivo nas proximidades. Além da morte em Tombos, foram registradas mais 3 vítimas. Nesta sexta-feira, o estado tem cerca de 200 desabrigados e 1.400 desalojados pelas chuvas. E no Espírito Santo, mais de 1.000 pessoas estão fora de suas casas por causa das fortes chuvas que também atingem o estado. Nas últimas horas, caiu um volume alto de chuva, principalmente em Linhares, no norte capixaba. A cidade registrou o maior acumulado em 24 horas, com 130 milímetros. A maior parte foi entre o fim da tarde e o início da noite desta quinta-feira. Houve pontos de alagamentos na BR-101 e dentro dos bairros. O Rio Doce ultrapassou a cota de inundação e chegou a 3 metros e 85 centímetros, 40 centímetros acima da cota, nas primeiras horas desta sexta-feira. Além de Linhares, Santa Maria de Jetibá, Iuna e Irupi registraram as maiores precipitações. Segundo a Defesa Civil Estadual, há 45 alertas vigentes, sendo 5 deles são de risco alto. E a especialista em meteorologia Maria Clara Sasaki também explicou por que o tempo está assim em Minas e no Espírito Santo e falou ainda sobre a previsão para os próximos dias. Vamos conferir. Vale ainda o alerta para o estado de Minas, não só o estado de Minas, mas o Espírito Santo também entra nesse alerta, porque temos um corredor de umidade, né, uma zona de convergência do Atlântico Sul atravessando o Brasil e passa exatamente pelos estados de Minas e do Espírito Santo. Tem previsão para que essa chuva continue até pelo menos a virada do mês. É uma situação diferente do que aconteceu no litoral. Ali sim é um corredor de umidade, são nuvens mais frequentes, são nuvens que estão concentradas ali naquela região
e é uma chuva intermitente, vai e volta ao longo do dia, ao longo dos próximos dias, deve continuar assim até pelo menos a virada do mês. E é uma chuva que deixa muita nebulosidade, né? Uma região, uma área que deixa muita nebulosidade. Então o sol aparece pouco, tem poucos raios solares, esquenta pouco para que a umidade do solo evapore. E isso também deixa uma condição de solo bastante fragilizado nessas áreas. Um solo vulnerável que pode deslizar, que pode ter movimento de massa, principalmente ali no Espírito Santo e em Minas Gerais. E não deve dissipar tão cedo, né? Vai continuar aí até pelo menos o dia 15. É só depois do dia 15, dia 16, que aí sim a gente começa a ver as chuvas se comportando mais como pancadas típicas de verão e não como um sistema bem organizado de nuvens carregadas, que é o que temos agora neste momento. E o ano de 2024 é o primeiro da história a bater um recorde e ultrapassar a marca de 1,5 graus de aquecimento. A elevação da temperatura impulsionou extremos climáticos pelo mundo. O Centro Europeu Copérnicus informou que 2024 foi o ano mais quente já visto na história e o primeiro a ultrapassar a marca de 1,5 graus de aumento na temperatura média da Terra em relação aos níveis pré-industriais. A temperatura média global foi de 15,10 graus. Além de ser um recorde, isso representa um aumento de 1,6 graus, acima de 1,5 graus ao longo de 11 meses do ano. O 1,5 graus é o limite estabelecido pelo Acordo de Paris e pela ciência como crítico. O índice é um alerta para a emergência climática. Apesar disso, não significa que tenhamos ultrapassado o limite do acordo, que cita o aumento na temperatura média ao longo de 20 anos, mas coloca o mundo sob um calor nunca antes experimentado. O dia mais quente do ano passado foi 22 de julho, quando a temperatura média global atingiu a média de 17,16 graus. O aquecimento também elevou a temperatura de todos os oceanos acima da média. A superfície do mar atingiu a temperatura média anual, recorde de 20,87 graus. Com isso, há mais vapor de água e um risco para eventos extremos, como as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul e os ciclones nos Estados Unidos. Os volumes de chuva vão ficando maiores, e no ano passado ficou cerca de 5% acima da média desde 1991. O calor nos oceanos acabam influenciando não só no volume de chuva, mas também nas mudanças de clima, causando a seca. O Brasil enfrenta a pior seca de sua história, e a mais longa, desde 2023, que também foi um ano recorde de calor. E agora vamos conhecer um pouquinho de uma cidade chamada La Spezia, na Itália. Vamos ver. A herança marítima da cidade está muito bem preservada em museus navais, que apresentam modelos de embarcações militares, pesca e turismo. La Spezia conta com pouco mais de 90 mil habitantes, e um dos pontos turísticos é o Museu Arqueológico, no topo de uma colina que conta a história da região. E abrimos tela agora para ver uma câmera ao vivo de La Spezia. Olha só, essa imagem que você está vendo é da Praça Sambon, uma praça bem movimentada no centro da cidade, mas também bem próxima ao porto. Para quem visita e até para quem mora lá, é praticamente obrigatório passar por esse local, já que liga tanto o centro da cidade quanto o porto também. É uma praça que liga avenidas principais e é super turística em La Spezia. E assim, com essas imagens e essas curiosidades, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente sexta-feira para você e um ótimo final de semana. Até mais.